Bom, no texto hoje a gente tem aquela famosa passagem, né, em que Jesus fala de transformar ali os seus discípulos em pescadores de gente. É interessante que às vezes as pessoas esquecem um pouquinho do que vem antes. Antes desse pedaço, já no texto que a gente leu hoje, a gente vê um retorno à profecia de Isaías. Na profecia de Isaías fala de dois locais, né, naquela região, na verdade, estão além do Rio Jordão, né, que é a terra de Zebulon e Naftali, e aí fala onde viviam tantos gentios. E por que é importante essa parte, né? Quando a gente vai lembrar, o povo né, o povo da antiga aliança, ele acabava muitas vezes enxergando a relação com Deus muito exclusivista, né, digamos assim. Enxergava muito a questão da aliança de Deus com aquele povo. E embora nas escrituras dele houvessem vários momentos em que, e ali esse trecho do profeta Isaías, né, já dava indícios que, na verdade, Deus quer, Deus está preocupado com toda a criação, com toda a humanidade, né, embora aquele povo tenha sido muito importante na história por ser onde iria nascer o Messias e tudo mais, na verdade a preocupação de Deus é mais ampla, né, do que com um só povo. Nessa profecia de Isaías, né, bem antes, né, de Cristo, já falava que o povo que vivia na escuridão veria a grande luz, né? E aí Jesus, com base nisso, começa a falar sobre o arrependimento, né, sobre o reino dos céus estar próximo, e chama os seus discípulos a serem pescadores de gente, né, a irem até as pessoas, levarem a mensagem até as pessoas. O que é uma mudança radical para aquele povo, né, daqueles discípulos, daquele contexto, porque justamente como eles entendiam a relação de Deus com um povo específico, não havia para eles a ideia de você ir buscar outras pessoas. E aí Jesus já rompe com essa lógica, ele já fala de buscar, de levar, de anunciar, chegar até outras pessoas, né, levando essa luz, essa mensagem. É, quando Jesus fala do reino dos céus estar próximo, a gente pode entender isso de duas formas. A primeira é entender isso em relação a tempo, né? Está próximo porque está chegando, ou porque já chegou, né? Como a gente vai ver em uma outra parte, em uma outra passagem. E a outra forma é a gente ver esse reino de Deus perto no espaço. Ele já está acontecendo. Ele acontece em nós, acontece ao nosso redor. Mesmo que seja ainda um terreno em disputa, a gente já tem no nosso mundo, né, o chamado já e ainda não, né? Já tem sinais do reino dos céus acontecendo, mas também tem sinais contrários. A gente tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E, digamos assim, disputando espaço no nosso mundo. Quando se fala de anunciar o reino de Deus, fala de ser pescador de gente, né? Na verdade, o que Jesus está falando é
de tornar cada vez mais próximo, mais real, mais vivo para as pessoas o reino. É isso que é anunciar as boas novas, né? As boas notícias. É, e aí, isso se dá de diversas formas, né? Ali, naquele momento, se fala de curar pessoas, porque a cura é um sinal do reino, aquilo que é o contrário não é um sinal do reino. Se é boa nova, se é boa notícia, é aquilo que traz algo bom. Se nós temos ainda as pessoas afundadas em tantas situações, em tantas coisas ruins, é, coisas internas e coisas externas que nós vemos em nosso mundo, nós ainda vemos as pessoas consumidas pelo ódio, pelo egoísmo, pela ganância. Tudo isso é contrário ao reino dos céus. E o que que é a boa nova do reino? É quando a gente traz o oposto. A gente traz a cura para tudo isso que nós temos em nosso mundo. Quando ao invés de aquilo que faz mal, trazemos aquilo que faz o bem. Quando ao invés do ódio, nós trazemos o amor. Quando ao invés do medo, da ganância, nós trazemos a solidariedade, a acolhida, a compaixão. Isso dentro de nós, e aí talvez não tenha forma do reino dos céus estar mais próximo do que estando dentro de nós, e também no mundo ao nosso redor. Porque, na verdade, aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos e buscamos viver, mesmo que ainda nesse mundo contraditório, né, em que está essa disputa entre o reino dos céus e o reino deste mundo, digamos assim, como diz a linguagem bíblica, a, mesmo que nesse mundo contraditório ainda, aquilo que nós somos e que nós buscamos ser e viver é o que vai transformando e vai influenciando e vai fazendo com que aconteça no mundo ao nosso redor. Anunciar o reino pode e deve ser feito com palavras, manifestar a graça de Deus pode e deve ser feito com palavras, mas também deve ser feito com atitudes, com a busca do sentimento correto, da intenção correta, da vivência correta. É um caminhar, porque assim como o mundo é contraditório, nós também estamos nessas duas influências, digamos assim. Nós também estamos ainda no já e ainda não, né? Por isso que os teólogos vão dizer que a igreja ela é santa e pecadora, ela também partilha dessa dessa caminhada que muitas vezes é complexa da gente conseguir ver em que altura estamos, em que horas parece que está muito para um lado, horas parece que está muito para o outro, mas o nosso caminhar deve ser sempre em direção a estar cada vez mais perfeitamente no reino dos céus, no reino de Deus. É por isso que ao mesmo tempo que a gente está todo domingo a gente faz a confissão de pecados, reconhecendo que a gente ainda tem algo a caminhar. Nós também buscamos a comunhão, buscamos a confessar também a nossa fé, confessar também aquilo que nós somos feitos em Cristo pela sua graça. Quando nós levantamos nosso louvor, nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já nos permitiu caminhar, por todas as boas novas que Ele já nos fez perceber, receber, reconhecer e
partilhar, multiplicar, levar, nós já também vamos caminhando no reino. Aliás, até a própria confissão de pecados, que nós, quando reconhecemos aquilo que ainda não, que ainda está em nós e que não é do reino dos céus, né? E buscamos no arrependimento, na conversão, na mudança, nós também já estamos nisso caminhando, né? Para viver cada vez mais nesse reino. É o primeiro passo, é justamente a gente reconhecer aquilo que a gente ainda não conseguiu. E aí, dali, a gente vai buscando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que vai nos transformando, nos santificando, nos modificando dia após dia, na nossa vivência da perfeição cristã. Que, sendo perfeição cristã, não é a perfeição dos anjos, porque nós não somos anjos, nós somos seres humanos, falhos, limitados, fracos, mas que, ao mesmo tempo que nós somos limitados, nós somos engrandecidos e fortalecidos pelo próprio Cristo para podermos seguir nessa nossa caminhada, para podermos seguir e sermos fortalecidos no seu reino, à medida que recebemos, percebemos, discernimos as boas novas desse reino, também anunciando e levando aos outros, porque também essa caminhada do reino dos céus não é uma caminhada de só trazer até nós, é a caminhada que nós recebemos e partilhamos, recebemos e levamos aos outros, né? Para que essa luz chegue a brilhar entre todos, né? Que ainda não vivem plenamente debaixo da luz. Então, que Deus nos abençoe nessa caminhada, dessa missão, de podermos viver cada vez mais, passo a passo, no reino dos céus e principalmente levando aos outros a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Amém.